Desde a sua criação há cerca de 6 décadas, o Homem-Aranha tornou-se um dos maiores e mais conhecidos super-heróis do mundo. Ele começou a sua vida nos quadrinhos, mas agora ele pode ser encontrado em programas de televisão, filmes e também em muitos jogos. Ele é um grande personagem, mas ele não teria ido tão longe de forma tão bem sucedida se não fosse a sua enorme lista de vilões. E nesse vídeo nós vamos listar os 15 maiores vilões do Homem-Aranha de forma ranqueada. Com certeza você já viu todos esses vilões, e muitas vezes, mas a forma com que eles são rodados dentro e fora das histórias ajudam a mantê-los sempre atuais, e nunca com aquele aspecto repetitivo, obsoleto. E é verdade que nem todos os vilões do Homem-Aranha estão no mesmo nível, mas aqueles que estão no topo desta lista realmente são alguns dos vilões mais memoráveis das histórias dos quadrinhos. E eu sou o Duke, e antes de partirmos para a lista de fato, eu vou pedir para vocês deixarem o seu curtir e compartilhar se puder. E se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Com isso você dá aquela ajuda e incentiva a gente a fazer mais vídeos também. Então bora pra lista. 15º lugar, Electro. O fato de a equipe que está por trás do novo filme do Homem-Aranha No Way Home trazer o Electro de volta ao grupo, mesmo com todo o meme que ele virou depois do The Amazing Spider-Man 2, é uma prova verdadeira da qualidade desse vilão. Felizmente não haverá pele azul dessa vez, e nem dentes se juntando por causa da eletricidade, mas muitas coisas precisarão ser melhoradas para representar o que é o Electro de verdade. Desde a sua primeira aparição em 1964, o vilão tem sido uma ameaça constante para o Peter, e tem desempenhado um bom papel de vilão em alguma das melhores aventuras do Lançador de Teia. Ele é um membro fundador do Sexteto Sinistro, e também foi o líder dos Emissários do Mal nos quadrinhos do Demolidor. O momento piada perfeito seria eu falar que tudo que ele faz tem consequências chocantes. 14º, Rhino. Embora os vilões inteligentes tenham as melhores histórias, tem sempre aquele cara que resolve tudo na força bruta. Quase todos os heróis ou séries de heróis têm um vilão desse tipo. O Rhino pode não ser o cara mais brilhante do universo, mas muitas vezes a sua abordagem, usando apenas da força bruta, costuma dar trabalho para o teioso. Talvez se a galeria de bandidos do Homem-Aranha não tivesse tão cheia de gênios do mal, o Rhino se destacaria até mais. No entanto, ele é o lembrete que no universo dos heróis, a força muscular pode muitas vezes superar o cérebro, se as circunstâncias forem as ideais. Dito isso, o Rhino ele é muito mais eficaz quando ele é usado como uma ferramenta por vilões mais espertos. 13º, Lagarto. O fato de o Dr. Connors servir como mentor para o Peter Parker durante os seus primeiros dias como Homem-Aranha fornece uma profundidade extra para esse vilão, assim como a dualidade de personalidades que esse personagem vive. Embora o objetivo final do Lagarto seja transformar todo mundo na Terra em um réptil como ele, ainda existe algo bom ali dentro, e ele se juntou ao Homem-Aranha em várias ocasiões. 12º, Camaleão. Embora haja melhores vilões do Homem-Aranha, nenhum é tão cruel quanto o Camaleão. Estreando na primeira edição do The Amazing Spider-Man, Dmitry Smedjakov foi o primeiro vilão com quem o Lançador de Teia se cruzou, e tem sido uma pedra no sapato constante desde então. O Camaleão é o mestre dos disfarces, e desenvolveu um ódio imenso pelo Homem-Aranha, após a morte do seu meio-irmão, Sergei, que foi conhecido como o primeiro Kraven. Depois do Camaleão descobrir a verdadeira identidade do Peter Parker com Harry Osborn, ele foi tão cruel que construiu versões androides dos pais do Peter apenas para desestabilizá-lo. 11º, Escorpião. Embora a primeira aparição de McDonald Gargan venha na 19ª edição de The Amazing Spider-Man, só na edição seguinte, quando Jameson submete a um procedimento médico duvidoso, ele realmente se torna o Escorpião. Desde então ele apareceu em incontáveis arcos de histórias do Homem-Aranha, e ele é um vilão tão forte que por diversas vezes levou Peter Parker aos seus limites. Sua armadura é tão forte que ele consegue resistir a muitos golpes, ao mesmo tempo que o torna ele uma máquina de matar perfeita. 10º lugar, Kraven, o Caçador. O Kraven está em cena há quase 50 anos, e durante esse tempo ele recebeu poucas oportunidades de realmente brilhar, mas quando ele tem a chance, ele não decepciona. O arco de história Kraven The Last Hunt é um dos melhores arcos do Homem-Aranha com toda certeza. O que aconteceu nesse arco é que o Kraven conseguiu sedar o Homem-Aranha e em seguida enterrou ele vivo, e logo em seguida ele tentou personificar algum tipo de herói só para provar que ele é um espécime superior. E ele realmente tem alguns feitos muito grandes sobre esse manto de herói, como por exemplo ele conseguiu capturar o Vermin, um vilão que o Homem-Aranha só tinha conseguido capturar com a ajuda do Capitão América. O Kraven já teve participação em outras histórias do Homem-Aranha também, mas nenhuma se equipara a essa. E aliás tem um projeto sendo desenvolvido com o filme solo desse vilão. A priori ele será interpretado por Aaron Taylor Johnson, e só resta a gente ficar na torcida para que esse filme seja um bom filme no mesmo nível de The Last Hunt. Em 9º lugar, Morbius. À primeira vista, Morbius pode parecer um vilão bastante genérico. Essa coisa de vampiros a gente tá cheio de ver em todo lugar. Embora muito desse personagem realmente a visão clássica do vampiro que a gente tá acostumado a ver, tem muito mais em Michael Morbius do que a gente consegue ver à primeira vista. Todo vampiro tem um talento incrível para matar, mas esse daqui ele é autoconsciente e é um personagem muito complexo. Ele luta constantemente contra sua sede insaciável por sangue humano, e tem desdém e nojo pela criatura que ele se tornou. E isso é o que faz dele ser diferente dos outros vampiros que a gente tá acostumado a ver. Ele não é 100% vilão,
não, ele também já teve arcos de história que ele se encaixa como anti-herói. Mas vamos deixar ele aqui em nono lugar porque ele também cometeu atos verdadeiramente terríveis. E já lutou bastante contra o Homem-Aranha. Oitavo lugar, Homem-Areia. Com tantos personagens das séries baseados em animais, é muito legal ver um deles um pouco mais original. Flink Marko, o Homem-Areia, entra nas histórias muitas vezes para destacar a dualidade do homem, ou seja, o conflito moral que ele tem dentro dele, de estar fazendo as suas vilanias, mas saber que aquilo é errado. Enfim, embora ele tenha esse lado bom, ele tá muito longe de ser um anjo. Marko já havia se voltado para a vida do crime muito antes de se tornar um Homem-Areia, e com esses novos poderes que ele adquiriu, ele apenas usou para promover a sua vida criminosa. Como característica principal de seus poderes, ele consegue suportar uma quantidade muito grande de golpes, além de ter super força, mas a sua fraqueza é a água, então é um grande calcanhar de Aquiles. Sétimo lugar, Abutre. Embora não seja tão reconhecido quanto alguns dos vilões que aparecem nessa lista, o Abutre foi o segundo vilão a aparecer na série, e ele é um dos fundadores dos Seis Sinistros. Ele é uma das poucas pessoas que conhecem a verdadeira identidade do Homem-Aranha, e o Peter já passou uns perrengues contra esse cara. Por não ter aparecido nos primeiros filmes do Homem-Aranha, os espectadores ficaram muito empolgados quando descobriram que ele ia aparecer em Homem-Aranha Homecoming. Esse vilão ele não tem um superpoder real, mas ele já provou que ele é um adversário à altura do Homem-Aranha por muitas vezes. E realmente ele é um dos vilões que está disposto a matar para conseguir o que deseja. Sexto lugar, Mistério. O Mistério ele pode ter demorado um pouco para aparecer em um dos filmes do Homem-Aranha, mas ele está em cena desde 1964. Assim como o Espantalho na série do Batman, Quentin Beck não é abençoado com nenhum superpoder, mas em vez disso ele é um ilusionista muito habilidoso, e é um químico à la Heisenberg, e é com essas habilidades que ele consegue enfrentar o Homem-Aranha. Seus truques de ilusão e química e habilidades como dublê fizeram o Homem-Aranha suar por várias vezes, mas como todo vilão, ele quase consegue, porém sempre cai no último obstáculo. Antes de irmos para o nosso top 5, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like se curtiu o vídeo. E se tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários pra gente. Quinto lugar, Venom. Aparecendo pela primeira vez na década de 80, Venom é um simbionte alienígena inteligente, que é capaz de se ligar a outras formas de vida. Começou como um traje para o Homem-Aranha, só que vivo, mas depois evoluiu para uma entidade independente. Embora seja o Homem-Aranha o seu primeiro hospedeiro, Ed Brock é o seu ocupante mais famoso. O desdém um pouco irracional de Brock pelo lançador de teias é exatamente o que o simbionte precisa para entrar em sua cabeça. E se tratando de Ed Brock, o simbionte não tem muita dificuldade para manipular e deformar sua mente frágil. Juntos, eles são páreo para o Homem-Aranha em quase todos os aspectos, e regularmente saem vitoriosos. Quarto lugar, Carnificina. Por mais mortal que Venom possa ser, o ser simbiótico ainda é capaz de raciocinar até certo ponto. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito de sua prole, que aqui nesse caso é o Carnificina. E é justamente essa falta de habilidade cognitiva e o poder extremo do simbionte que o torna uma grande ameaça para o Homem-Aranha. Porém, assim como o Venom, ele precisa de um hospedeiro forte para realmente brilhar. E quando ele encontra o hospedeiro perfeito na pessoa do serial killer Cletus Cassidy, Carnificina se torna uma força quase imparável que faz jus ao seu nome. As tendências homicidas e sádicas de Cassidy são perfeitas para o simbionte, que é capaz de amplificar todo o mal que tem no seu hospedeiro. Muitos personagens carregaram o nome de Carnificina ao longo dos anos, mas nenhum foi tão bem sucedido e tão marcante quanto Cassidy. Terceiro lugar, Kingpin, ou Rei do Crime. Embora Wilson Fisk apareça com destaque na série da Netflix Demolidor, ele é um vilão originalmente do Homem-Aranha. Ele apareceu pela primeira vez na 50ª edição de The Amazing Spider-Man, e embora tenha começado a sua vida nos quadrinhos como um chefão da máfia bastante genérico, ele evoluiu e se tornou um dos inimigos mais perigosos do Homem-Aranha. Graças ao seu físico imponente, o Rei do Crime não precisa de superpoderes. Em vez disso, a sua cartada está na força bruta e na influência política para vencer os seus inimigos. Além disso, ele tem um exército de soldados e o dinheiro necessário para realizar praticamente qualquer esquema. É por isso que ele tá aqui no terceiro lugar. Segundo lugar, Duende Verde. O Duende Verde é um vilão fantástico por si só, mas é indiscutivelmente a conexão de Peter com a família Osborn que o torna um dos melhores. Muitos outros personagens assumiram o manto de Duende Verde ao longo dos anos, mas Norman Osborn e o seu filho são os que realmente brilharam no papel de Duende Verde. Com o apoio financeiro da Oscorp, o Duende Verde tem acesso a poder de fogo ilimitado e de última geração, e se o Homem-Aranha tem as teias para surfar pela cidade, o Duende Verde tem o seu planador, que é tão eficiente ou até mais. O personagem realizou mais do que a sua cota de esquemas obscuros ao longo dos anos, e foi o vilão responsável por matar Gwen Stacy, namorada de Peter Parker, e por isso ele é um dos vilões mais mortais do Homem-Aranha. Primeiro lugar, Dr. Octopus.
Enquanto a maioria dos inimigos do Homem-Aranha depende predominantemente de sua força sobre-humana e armamento de alta tecnologia, o Dr. Octopus normalmente enfrenta o lançador de teias com o cérebro, em vez de força muscular. Ele é um dos poucos vilões da Marvel a ter sucesso em causar a morte do herói. Embora o intelecto seja sem dúvida a arma mais forte dele, seus tentáculos mecânicos fazem muito mais do que levá-lo de um ponto A para um ponto B. Esse vilão ele não enfrentou apenas o Homem-Aranha, mas já deu trabalho para vários heróis da Marvel, e inclusive já teve a chance de substituir o próprio Homem-Aranha na série Homem-Aranha Avenging, e provavelmente fez um trabalho melhor também, apesar de ter retornado aos seus hábitos de vilão. Esses são os 15 maiores vilões do Homem-Aranha. E novamente, se gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha pra dar essa moral pra gente, e aqui fica uma dica de outros vídeos que fizemos no canal. Obrigado e até a próxima!